Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e hoje eu trago para vocês a história do sanatório de Waverly Hills, onde morreram mais de 60 mil pessoas e é considerado um dos locais mais mal assombrados de todo o planeta. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, hoje eu resolvi falar, aliás, Waverly Hills é um dos primeiros vídeos que eu quis fazer. Antes de começar a gravar aqui, a gente nem tinha câmera, eu tentei fazer escrito, mas não deu certo, aí eu acabei desistindo do projeto, aí eu lembrei hoje, falei, nossa, eu vou falar de Waverly Hills. Foi uma matéria que eu fiz lá para Assombrado, eu achei muito interessante a história do lugar. É um sanatório onde morreram milhares de pessoas e muita gente vê assombração lá hoje em dia. O que é um sanatório, para começar? Um sanatório é algo que não existe mais hoje, praticamente, mas era para onde levavam os doentes de tuberculose. E lá eles ficavam excluídos da sociedade, geralmente era no alto de colinas, porque precisava de ar fresco, puro, para sempre estar purificando o ambiente. Lembre-se que nós estamos falando lá do início de 1900, mais 100 anos atrás. Eles não sabiam como é que transmitia tuberculose, não tinha cura, nada. Então, Waverly Hills, Hills é colina, montanha, então fica em cima da colina esse sanatório. Vou contar a história do início. Em 1900, um surto de tuberculose atingiu a cidade americana de Louisville, no estado americano de Kentucky. Então a cidade que ela fez? Levava os doentes para ser tratados, né? Eles não sabiam como é curar. Mas em 1910 a coisa ficou muito fora de controle, então eles resolveram achar um lugar onde tinha 40 leitos. Quem ficava com tuberculose ia ser tratado ali. Passou-se um poucos os anos e foi tendo mais casos de tuberculose. Até que esse local, que era de madeira, um prédio de madeira de 2 andares, chegou a ter mais de 150 leitos, sendo que 50 era só para crianças. E muitas pessoas morriam de tuberculose. E cada vez tendo mais casos. Então o que aconteceu? A cidade lá de Louisville decidiu fazer um hospital para valer mesmo. Um de 5 andares com 400 leitos no alto de uma colina, para dar conta de tanto doente. E foi isso aí que eles fizeram. Em 1926 foi inaugurado oficialmente o sanatório de Waverly Hills. Como o sanatório ficava no alto da colina, e aqui era a base, eles decidiram fazer um túnel ligando a colina aqui, para não ter que pegar as intempéries, fazer volta para chegar lá em cima. Então os médicos e os suprimentos subiam por esse túnel. Tinha uma parte que era uma escada e uma parte que era uma rampa. Nessa rampa tinha uma corda que você puxava um carrinho para trazer os alimentos, suprimentos, remédios, essas coisas. Mas o que começou a acontecer, gente? Começou a morrer muita gente de tuberculose lá. Então os médicos acharam melhor, em vez das pacientes ver toda hora morrendo alguém levando, descer por esse túnel os pacientes. Então aquela rampinha lá que era para levar suprimento, remédio, essas coisas, começou a servir para despachar corpo. Então você soltava o corpo aqui em cima da rampa e descia, e embaixo tinha um carrinho esperando já de funerários. Já entrava dentro do carro e ia pro velório. E o que aconteceu? Esse túnel hoje é então um dos locais mais mal assombrados do sanatório. Em 1943 começaram a introduzir a streptomicina, que fez diminuir e muito o número de casos de tuberculose. Então o sanatório já não era mais necessário. Até que, em 1961, o sanatório de Waverly Hills fechou as portas. Antes de ir para a parte sobrenatural, dos fantasmas, eu quero que vocês dêem uma olhadinha no vídeo que eu vou colocar de 1900 e bolinha, mostrando um pouco do cotidiano desse sanatório, para você entender o que é um sanatório, certo? É rapidinho. Agora vamos à parte sobrenatural do negócio, né? Vamos ver aí. Como morreram milhares de pessoas no local, com certeza ele haveria de ficar assombrado.
E existem muitas fotos, filmagens que captaram esses fantasmas. E de tanto aparecer certos fantasmas, existem alguns que se destacam. Que você chega lá, você pode procurar por eles, aliás. O primeiro deles é o pequeno Timmy, que era um garotinho que morava lá no quinto andar. As crianças ficavam no quinto andar. E ele faleceu, mas ele gostava muito de brincar com bola em vida. Então as pessoas levam uma bola lá no quinto andar e deixam no corredor. Depois de um tempo a bola foi chutada, moveu de lugar. E eles dizem que é o fantasminha do time. Inclusive a equipe do Ghost Hunters, aquela série que passa no Sci-Fi, registrou já uma imagem que eles dizem que pode ser do pequeno time. Gravou, eles colocando a bola e a bola mexendo. Tem toda a filmagem no post que eu fiz ali. Outro fantasma famoso do local é o Joseph Cottons. Ele fica no quarto andar e ele era médico no local. E ele acreditava na época que ele tinha encontrado a cura, assim, um método das pessoas não morrerem de tuberculose, que era serrar as costelas. Que era por causa que as costelas perfuravam o pulmão que elas morriam, ele pensava, e ele fez muita operação desse tipo. Só que na época não existia muita anestesia, né? Era na marra mesmo o negócio, e muitos pacientes morriam nessas cirurgias. E muita gente hoje fala que no quarto andar sempre vê esse vulto de jaleco, que eles dizem que é esse médico. Dizem também que é um dos mais violentos, que bate porta, janela no local. Outro fantasma também bem famoso do local é o da enfermeira Mary Hillenburg, que segundo a história conta ela se suicidou. Mas parece que na verdade ela teve um caso com um médico lá, ficou grávida, aí o médico fez ela abortar, ela morreu, e para não dar problema para ele simulou uma cena de suicídio. Então hoje ela assombra o quarto chamado 502. Vou estar passando para vocês agora algumas das fotos que foram tiradas no local, especialmente no túnel, né, que eles dizem que é a parte mais mal assombrada. Dá uma olhadinha aí antes da gente concluir. Para concluir, eu só quero falar que fizeram um filme sobre o sanatório já, né, chamado O Túnel. Tem completo lá no blog para quem quiser assistir. E também várias séries, né, o American Horror History, a segunda temporada, o Asylum, eles falam que é baseado aí nesse túnel, tem episódio do Supernatural. Tem vários e vários documentários sobre o local. Se você ficou curioso com o que eu falei, você pode ir lá. Por $22 a hora, você pode visitar o sanatório e tentar capturar alguma imagem de fantasma, você que sabe. Se você tiver uma equipe, quiser ir lá com a sua equipe passar a noite, vocês podem ficar até 8 horas à noite, R$100 por equipe. Faz a filmagem que vocês quiserem lá. E é isso aí, assombrados. Essa foi a história do sanatório de Waverly Hills. Tem mais informações no post, o link está aqui na descrição. Quem gostou, deixa um joinha aqui. É muito legal receber os joinhas. Se puder, escreve opinião. Deixa aí o assunto que você quer que eu fale, que eu monitoro constantemente as opiniões eu e Ana para ver o que vocês estão achando, o que vocês querem que a gente fala. E é lógico, não deixe de visitar o novo blog, o curionautas.com.br. Lá tá cheio de coisa legal, gente. Só poste de primeira, não é cópia de coisa não. É coisa fina mesmo o negócio. Vale a pena dar uma visitada. O endereço está aqui na tela, www.curionautas.com.br. Espero que tenham gostado, pessoal. Tchau!